História de beleza. São Clement Hofbauer era um padre alemão muito nervoso. Um dia ele entrou num bar onde tinha gente bebendo e jogando baralho. Ele chegou perto de uma mesa para pedir uma esmola para as crianças abandonadas que ele cuidava. Essas eram crianças sem pai, sem mãe. E ele precisava comprar de tudo para aquelas crianças: roupas, comida, cama, colchões, sabonete, pasta de dente, tudo que você imaginar. Naquela mesa de bar tinha um sujeito que não gostava do padre Clemente. Era um homem chamado Kalinski. Na verdade, Kalinski o odiava. São Clemente entrou no bar, se dirigiu à mesa onde estava Kalinski e pediu uma esmola para as crianças. Como é, Kalinski? Você vai fazer alguma coisa para ajudar? Falou alguém que estava do lado. Não é esse padreco aí que você disse que um dia iria acertar as contas com ele? Kalinski já estava meio bêbado. Pegou um copo de cerveja que bebia, encheu a boca e despejou no rosto do padre Clemente. E todos já esperavam o tempo fechar. Embora o padre fosse nervoso, não se perturbou naquela hora. Puxou o lenço do bolso, limpou o rosto e quando todo mundo pensou que ele fosse partir para a briga, ele respondeu a Kalinski: "Você já deu o que eu mereço, Kalinski. Agora dê uma esmola para os meus pobres." E não disse mais nada. A atitude de padre Clemente desconcertou Kalinski de tal forma e os demais do grupo que Kalinski não deu uma esmola para o padre Clemente, mas abaixou a cabeça meio arrependido. Na mesma noite, Kalinski bateu na janela do quarto do padre Clemente e lhe entregou um saquinho de moedas de ouro e, arrependido e penitente, tornou-se grande amigo e colaborador do padre. Esta história diz de mansidão, de perdão e também de bondade. Meu irmão e minha irmã, na verdade, episódios como esses precisam ser contados e recontados para os homens de todas as sociedades. É assim que se constrói um povo, uma sociedade. É assim que se constrói uma família, com atitudes como essa. É muito fácil termos atitudes diversas. Da mesma forma, pegar uma garrafa que estivesse ao seu alcance, encher a boca com a mesma cerveja e jogá-la no rosto do outro, ou simplesmente virar uma mesa, partir para o quebra-quebra. Aliás, isso acontece mesmo, não é? Nem sei se você viu, mas tem um vídeo circulando hoje. Aconteceu ontem à noite num restaurante em Cuiabá, algo bem interessante, assim meio semelhante. Mas o que nós vemos hoje são pessoas sempre predispostas a pagarem na mesma moeda. Não precisa ser assim, porque assim a gente não vai conseguir apagar o fogo. Porque não é com fogo que a gente apaga o fogo. É com água. Não é com violência que a gente vence. É com paciência e mansidão. Como fez aqui Padre Clemente, aliás, São Clemente. Quando algum familiar, algum colega de trabalho, alguém de alguma forma bater em nós ou cuspir em nós, como fez o Kalinski com o Padre Clemente, a gente não precisa devolver na mesma moeda, nem bater do mesmo jeito. A gente pode sim responder como respondeu aquele sacerdote. Bom, era isso que você tinha para mim. Eu tenho algo diferente para você. Eu tenho uma proposta para você. A proposta do Padre Clemente era pedir ajuda.
para as crianças que ele cuidava. Também nós temos propostas nobres, eu tenho certeza. A nossa mais nobre proposta, para alguém que nos ofende, para alguém que nos machuca, ou que sente ódio por nós, não é fazer a mesma coisa com essa pessoa. Há algo mais nobre em nós. Aliás, há algo mais nobre dentro de cada um de nós, que somos amigos de Jesus, amigos de Deus. Isso nos diferencia, nos distingue neste mundo. E digo mais, em tempos agora como este, essas experiências todas são de grande valia. Não somos só nós. Muitas outras pessoas nesse tempo aproveitam de fato o Natal para terem atitudes nobres diante dos seus, diante daqueles com quem, lá no Nordeste se usa o termo intrigado, não é? Pessoa que está intrigada da outra, isso aqui não fala, que não se relaciona mais. Há pessoas que a gente não tem bons sentimentos por ela, e às vezes por motivos justos. Agora é a hora de também nós, mesmo tendo um temperamento nervoso como o padre Clemente tinha, que veja, ele era alguém já nervoso naturalmente. Era aqueles padres bravos. Ele se controlou diante de alguém que lhe fez talvez uma das piores provocações. Agora é a hora de até nós que somos mais nervosos, mais agitados, até a gente que gosta de se gabar, de que não leva desaforo para casa, de que comigo é assim, é na mesma moeda e tal. Tem muitos de nós. Gente, nós somos pessoas muito boas, eu sei que somos. Nós temos coração muito bom, mas às vezes a gente se gaba de coisas que não deveria. Ah, comigo é assim, é olho no olho, dente por dente. Ah, comigo, como é que é? Bateu, não leu? Como é que é, o Marcelinho? Alguma coisa. Como é que é? Escreveu, não leu, pau comeu, bateu, levou, comigo é assim. E você é uma pessoa boa. Só que você acredita numa metodologia ruim e errada. Esse padre aqui, tão generoso, tão bondoso, cuidava de crianças, fazia por essas crianças o que ninguém fazia na cidade, imagine só. Crianças abandonadas. Arrumava roupas, comida, cama, colchão, sabonete, tudo. Ele dava um lar e uma vida para aquelas crianças, mas era alguém agitado e nervoso. Como você talvez seja uma pessoa tão boa, mas que às vezes se gaba de coisas ruins que você tem. Por favor, não se deixe confundir. Alguma coisa em algum momento, ou alguém, enganou você, fazendo você acreditar nisso, que eu sou desse jeito, comigo escreveu, não leu, pau comeu. Já pensou? Você põe tudo a perder. Você é uma pessoa boa, seu coração é cheio de Deus, mas aí quando entra esse tipo de vaidade, ou de pouca, eu diria, humildade nessas horas, aí você erra, você se perde. E você está perdendo a oportunidade e a chance de, como o padre Bernardo, conseguir fazer um grande amigo. Olha o que aconteceu com esse homem que o odiava. Depois que esse homem viu a forma como o padre resistiu à sua provocação tão baixa, o homem foi lá na janela dele, arrependido, deu a ajuda que ele precisava e os dois ficaram grandes amigos. Olha só, gente, o que é possível a gente conseguir quando nós controlamos o nosso lado ruim. Todos temos um lado ruim, embora a gente seja muito mais pessoas boas. Eu estou me lembrando aqui de um exorcista de Barcelona, o nome dele é Padre Juan José Gallego. Um dia, numa entrevista, jornal El Mundo, lá de Barcelona, perguntou para ele: padre, o senhor que lida tanto com pessoas possuídas pelo demônio, qual é o pecado preferido do diabo? E aí, o padre Juan José Gallego, ele disse: olha, o pecado preferido de Lúcifer é o da soberba. E aí ele explicou por quê.
foi o pecado que o consumiu. Ele, tendo sido criado por Deus como um anjo puro, anjo de luz, ele se rebelou contra Deus, se recusou a obedecer e, com plena consciência, com total liberdade, de modo irreversível, escolheu passar toda a sua eternidade no inferno. Simplesmente porque o que faltou para ele? Humildade. A soberba. Alguns de nós que pode ser soberbo, pode ser vaidade. Às vezes a gente tem um pecado que é o nosso preferido, a gente nem sabe que a gente tem aquele como pecado preferido e a gente o exalta, a gente se gaba de ser daquele jeito. E nós estamos perdendo a oportunidade de sermos melhores e de conquistarmos grandes vitórias e de nos tornarmos até pessoas que encantam os outros por terem percebido justamente que suas qualidades são tão lindas, tão edificantes, e que a gente enxergou que os nossos defeitos atrapalhariam até a vida da gente e atrapalhariam as nossas qualidades, o bem que a gente faz. Então não deixe que as suas fraquezas atrapalhem o bem que você faz, não é? Não tenha um pecado preferido ou de estimação que inconscientemente você o alimenta. Não tenha atitudes ruins que inconscientemente você as alimenta e acha até grande vantagem nisso. Que vantagem há em a gente conservar um defeito? Em a gente conservar uma fraqueza? Que vantagem há nisso? Nenhuma. Eu peço a Deus que, com a luz da mansidão, da sua bondade neste Natal, imaginando aquele presépio onde está ali Jesus, menino tão humilde, tão pequeno e tão encantador, só mesmo uma criança para tocar a gente de forma assim tão avassaladora, peço a Jesus que venha hoje também, revelando a nós que não há vantagem nenhuma em eu conservar minhas fraquezas, em eu conservar meus defeitos e meus pecados, achando que isso está bem. Não está. Vamos melhorar, né, gente? Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. É assim que começa o programa de hoje. Jesus é luz, brilhante luz do céu. Jesus é paz, inquieta e doce paz de Deus. Jesus é Deus, quem vê a vida iluminado pela luz. Que é Jesus, não anda em trevas, tropeça menos, também se torna luz. Jesus é luz, brilhante luz do céu. Jesus é paz, inquieta e doce paz.